Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro, escritório extremamente perfumados. Boa noite, meu nome é doutora Patrícia Lima, como diz a Brenda, caçadora de faraós. Gente, estou aqui. Olha a responsabilidade que a Brenda me coloca. Está aqui nessa cadeira representando a Brenda, gravando Brenda Pode. Um encontro e tanto. Me sinto honrada, né, por ter sido uma das convidadas da Brenda. Realmente é uma responsabilidade muito grande. E estou trêmula, gente, muito nervosa, porque hoje o dia de gravação está sendo assim, só com amigas queridíssimas. E agora estou com quem? Doutora Débora Madeira. Doutora Débora Madeira, que honra estar com você aqui nessa noite, né, como minha convidada. Fico muito feliz, agradeço imensamente esse convite. E vamos falar de um tema, assim, importantíssimo e novo, né? Está aí... Desafiador, uma novidade. Obrigada, Débora. Posso chamar de Débora? Pode, por favor. Brenda pode, Débora pode, tá? Obrigada pelo convite. Agradeço a Brenda também, seu nome. Para mim é uma honra estar aqui. Adoro o canal da Brenda e amo conversar com você sobre isso e fora do escritório agora, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre o protocolo, né, de julgamento. Isso. Conforme o gênero do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Exato. E aí, Débora, para que as pessoas que estão nos assistindo, né, possam entender, explica um pouquinho o que é esse protocolo, né, qual foi o objetivo dele ter sido criado. Então, a pessoa jogou o sapo na água, né, porque vai jogar uma pessoa que estuda gênero para falar de protocolo de gênero, mas vamos lá. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem alguns anos, né, que ele tem investido em pesquisas mesmo na área do direito. O direito é uma ciência social aplicada, né, e acaba que a gente fica muito ali dentro da legislação e do discurso e muitas vezes dissociado da realidade. Acredito que você já tenha tido a sensação de observar o que está escrito na lei e a realidade dos clientes que você atende e fala assim, gente... não está batendo. Exato. Não vai dar para, de fato, ter uma decisão que seja justa, né, para essa realidade social, porque existe uma dissonância, uma divergência entre o que está na lei ali e o que existe na realidade das pessoas. E aí o CNJ, investindo em pesquisa, desde 2018, ele iniciou com a pesquisa sobre como que é essa questão de gênero dentro do Poder Judiciário. E olha que interessante. Eles descobriram que a primeira juíza do Tribunal, né, do Poder Judiciário brasileiro, ela se tornou juíza em 1939. E sabe por que ela se tornou juíza? Por causa do nome dela. O nome dela era Auri. E Auri é um nome meio que você não sabe se é homem ou se é mulher.
E aí ela fez o processo seletivo para juíza, passou em todas as etapas, e na fase final de entrevista, eles se assustaram, porque era uma mulher. Mas aí ela já tinha passado em tudo, não tinha como. Sim. Então foi a primeira mulher a ser mulher no poder, né, uma juíza no Poder Judiciário brasileiro, em 1939 apenas. E depois, muito depois, é que eles começaram a colocar nos concursos públicos para a magistratura a possibilidade de ser mulher. Sim. Porque ela entrou meio que de gaiato aí, né, arrebentando correntes, vamos dizer assim. E aí, o que é gênero, né, quando a gente pensa num julgamento conforme o gênero? Então, acho que essa pesquisa do CNJ tem uma publicação. Todas as publicações do CNJ são gratuitas, ficam no site, sabe? E tem uma publicação muito interessante sobre esse cenário, assim, como que é. As mulheres estão no mercado de trabalho. Hoje, nós temos uma magistratura com a cara já das mulheres, né? A gente tem uma advocacia também que tem a cara das mulheres estampada. Mas na hora que a gente olha por detrás desses números, né? 50% das mulheres são juízas, 52% das advogadas são mulheres, né? A gente pensa que a gente já furou a bolha, pronto, estamos na igualdade, mas não é a realidade. Sim. Porque quando a gente vai pensar na sociedade de advogados e advogadas, por exemplo, em torno de 15% da sociedade são compostas por mulheres. Outros 85% são compostos por homens ainda, dos escritórios de advocacia do país. Quando a gente vai pensar na carreira de magistratura, por exemplo, vai subindo o nível das carreiras, o desafio de se encontrar mulheres ali vai se tornando cada vez maior. Então, foi a partir desse cenário que se despertou a curiosidade de entender, gente, e como que está ali no processo? Não só para quem está julgando, para quem está trabalhando no Poder Judiciário, mas para quem está recebendo o serviço do Poder Judiciário. Será que se a gente colocar, é como se fosse mesmo uma lente, sabe? A gente vai tirar essa lente de igualdade, porque o que está na legislação? Olha, gente, o processo vai ser julgado por homens ou por mulheres sempre pela mesma legislação. Sim. Então não faz diferença, né? Então essa lente que nós tínhamos antes, do julgamento, desse protocolo de julgamento, era uma lente de igualdade, partindo do pressuposto de que a lei é geral, atinge a todos da mesma maneira. E aí, quando eu coloco uma lente de gênero, é como se eu estivesse numa câmera fotográfica colocando uma lupa mesmo, sabe? Dando um zoom. Olha, tem uma realidade social aqui que eu preciso de enxergar. E qual que é essa realidade social? É o que a gente percebe no nosso cotidiano como mulher, né? São as mulheres que cuidam em sua maioria, são as mulheres que ficam responsáveis, né, pelo cuidado com os filhos e com as pessoas idosas e com as pessoas com deficiência, na maior parte das vezes. São as mulheres que abrem mão das suas carreiras quando se casam. Sim. Eu estava com um processo outro dia, eu estou analisando um processo em que um casal se divorciou, eles são servidores públicos, eles têm a mesma carreira, né, o mesmo patamar de carreira, eles têm a mesma titulação. Só que eles são servidores públicos e ele depende de produtividade para melhorar a carreira e automaticamente o salário também, né? Então há uma diferença salarial conforme produtividade dentro dessa carreira pública. E aí o que se percebe? Depois que se casa, a produtividade da mulher foi lá para baixo. Sim. A do homem foi lá para cima, aumentou, melhorou. Aí ela teve filho nesse casamento, a produtividade dela reduziu ainda mais. Sim. E a dele melhorou. Eles estão no mesmo patamar. Exato. Mas ele consegue furar a bolha, ela não consegue. E é porque ela é incompetente? Não, nós somos muito competentes, né? É porque ela não dá conta? Não, não é isso. É porque, de fato, a gente não consegue enxergar porque essas questões de gênero estão naturalizadas na sociedade. Nós mesmo, mulheres, a gente se sente quase que instintivamente prontas para a maternidade, para o casamento, para o cuidado com os filhos, para o cuidado com as pessoas idosas, né? Sim. Então, a gente assume esses papéis sem questionar muito. E talvez até a parte de ser ambiciosa, né? Quando uma mulher é ambiciosa, as pessoas olham para ela, né? Quando uma mulher diz assim, mas eu quero dinheiro, gente! Né? Isso gera um estranhamento, Exato. né? Então,
normalmente a mulher às vezes nem luta por chegar no topo da carreira. Ela chegou ali na metade da carreira, tá bom já. Tem meus filhos, meu marido, tá ótimo por aqui. Então, a gente até modifica. Culturalmente, existe essa distinção entre homens e mulheres. E aí, pronto, já falei um monte, né? Mas aí chegou o protocolo. Esse protocolo ele foi pensado em 2021, foi um grupo de trabalho do CNJ. Ele começou com a publicação de uma cartilha sobre o julgamento conforme o gênero, que depois se transformou nessa publicação, que é de 2021, então nem é tão novo assim, sabe? Só que em 2023 foi produzida, né, protocolada uma resolução, que é a resolução 492 do CNJ, que tornou obrigatória a observação do protocolo de julgamento conforme o gênero no Poder Judiciário como um todo, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, enfim, em todo o sistema de justiça é obrigatório a observação desse protocolo, desde 2023, desde o ano passado. Acho que eu trouxe aqui um resumo dessa história, né? Assim, esse é o protocolo, assim, foi por isso que ele veio, né? Sim. E você já vivenciou alguma decisão que foi tomada com essa lente usada pelo protocolo? Eu não vivenciei. Como advogada, não. Não. Mas eu argumentei, ainda não veio decisão. Eu já argumentei em 3 processos que eu atuo. Um deles em direito das sucessões, por conta de uma questão de partilha e da administração dos bens. A administração dos bens estava sendo produzida pelos herdeiros homens, em detrimento da minha cliente, que é uma herdeira mulher, que sempre foi tolhida da gestão desse patrimônio. E aí, ela não tem acesso sobre o que está acontecendo, sabe? E parte do pressuposto que as mulheres não sabem gerir patrimônio, que não têm consciência sobre a propriedade privada, sobre qual é o direito delas, né? Então, eu quero... E como essa pessoa, ela já foi vítima, né, de violência doméstica dentro desse ambiente familiar, violência doméstica psicológica, eu entendi, espero que o juiz também, a juíza também entenda dessa forma, que a aplicação do protocolo poderia proteger a minha cliente. Porque como ela está insistindo muito numa partilha de bens que seja justa, em conformidade com a legislação, e ela não pretende abrir mão de nem um centímetro de direito dela, sabe? A gente está com muito receio de que isso implique em outra violência. Então, eu já solicitei a aplicação do protocolo com o intuito de gerar mesmo olha, vamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Na Justiça de Família, né, nos processos de direito de família, eu tenho utilizado muito, assim, muito, quando a gente vai pensar em pensão de alimentos, né? Porque quando a gente está pensando em pensão, a gente está pensando em quê? Quanto que custa a vida dessa pessoa que precisa da pensão de alimentos? A vida do filho custa R$2.000. Tem dois, né? Tem o pai e a mãe, ou o pai e o pai, enfim. Tem o pai e a mãe para pagar R$1.000 para cada um. Mas quanto que custa lavar a roupa de alguém? Cuidar e administrar da vida escolar dessa criança? Estar preocupada de madrugada se ela está com febre ou não está com febre? Levar ao médico? Ficar conferindo cartão de vacina? Quanto que custa isso? E aí a gente pode pensar assim, quanto de tempo que essa mulher despende para o cuidado? É o trabalho invisível, né? Que é o trabalho invisível, não remunerado. Agora é interessante, eu não pretendo, pelo menos eu não acho que seja o ideal, e no protocolo também não está assim, atribuir necessariamente um valor para isso. Sabe por quê? Porque o trabalho doméstico das mulheres, eu hoje interpreto ele como um trabalho que reproduz a vida. Então ele é um trabalho tão importante que ele é totalmente avesso ao sistema de capital. E a gente já tem a experiência na sociedade, um trabalho remunerado doméstico, que é das empregadas domésticas, né? E é um trabalho desvalorizado, mal remunerado, não é isso que a gente quer. Mas a gente quer identificar que aquela pessoa que cuida precisa ter uma sobrecarga menor de responsabilidade patrimonial em relação às crianças, porque ela já faz um papel importante, que é o papel da manutenção da vida, né? Então, eu entendo que trazer essas argumentações para dentro dos processos de direito das famílias é interessante. Mas onde está sendo mais aplicado o protocolo, porque tem
um observatório do protocolo no site do CNJ. Então, a gente consegue acompanhar Sim. os julgamentos que estão sendo produzidos em conformidade com o protocolo. É na Justiça do Trabalho e na Justiça Previdenciária. Por quê? Quando a gente vai pensar na aposentadoria rural, pensa na mulher do campo. Sim. Ela não necessariamente está o tempo inteiro na lavoura. Ela normalmente ajuda na lavoura em umas atividades bem peculiares, né? Na hora da colheita, na hora do plantio, que são os momentos de maior quantidade de trabalho que acaba envolvendo todo aquele grupo familiar de agricultura. E aí, muitas vezes, os juízes não reconheciam que essa mulher é agricultora, na hora de pensar na aposentadoria dela, né? E aí, faz parte do trabalho rural, porque também ali há uma reprodução da vida, o cuidado com as crianças, Sim. o cuidado com a casa, a organização da colheita, enfim. Esse trabalho doméstico que a gente está aqui falando de invisível, perceba que quando a gente coloca essa lente, o juiz passa a enxergar isso Exato. também como um trabalho rural, né? Desenvolvido pelas mulheres na zona rural. E isso tem impactado a tomada de decisão previdenciária, atribuindo a essa mulher a aposentadoria rural. Na Justiça do Trabalho, muitas vezes reconhecendo o trabalho doméstico mesmo, né? Desenvolvido pelas mulheres e também reconhecendo, eu acho que é bem isso, né? Reconhecendo o trabalho doméstico como um trabalho, Sim. como uma carga horária de trabalho. Quem já não falou assim, eu vou só cuidar aqui para você. A gente faz isso muito de favor, tá tão imbuído em nós mulheres que isso não é um trabalho formal, que a gente faz e às vezes a gente nem se dá conta de quanto tempo que a gente gasta realizando esse tipo de trabalho. E depois a gente está aqui na roda, em qualquer roda de conversa que a gente vai, a gente fala assim, gente, eu não estou dando conta das minhas coisas. E por que a gente não está dando conta? Sim. Porque a gente está tentando conciliar o inconciliável. A gente foi para o mercado de trabalho, ok, mas a gente se manteve com a responsabilidade dessas tarefas domésticas e de cuidado. A gente faz, enquanto nós mulheres gastamos, isso é dado do IBGE, 21,4 horas semanais em média com serviços domésticos, os homens gastam em torno de 11. A média. É muita diferença. É muita diferença. E aí a gente entende por que a gente batalha, Sim. às vezes a gente tem 3 vezes mais título, mais capacidade que o cara, e o cara tá ganhando mais dinheiro que a gente, ou tá conseguindo lançar, né, ou se colocar no mercado de trabalho de outra forma. Então, cabe a nós, advogadas, mas também aos juízes, né, aplicar. Sim. É obrigatória a aplicação. Só que se o advogado não argumentar no processo do protocolo, o juiz não vai julgar conforme o protocolo. Exato. Então, a gente precisa de ler o protocolo, fazer roda de conversa, já Sim. tem publicações saindo, livros mesmo, sobre o protocolo de julgamento. E ele não é um documento pronto. Ele é um documento em construção. Sim. Então, teve o primeiro protocolo em 2021, depois em 2022 a gente já está no 3º volume. E ele é diferente? Sim, por quê? Porque a gente reflete de novo. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre ele, publicizar, né, mais advogados e advogadas vão passar a utilizar, né, Sim. do protocolo, e quem sabe a gente vai conseguir um quantitativo maior de decisões que levem em consideração essa desigualdade, né? Se a gente pega as famílias monoparentais chefiadas por mulheres, elas são as mais empobrecidas no nosso país, né? Por quê? Porque elas não dão conta mesmo. É atribuído toda a ela a responsabilidade de tudo em relação ao cuidado. Normalmente as pensões de alimento, infelizmente, né, Patrícia, são insignificantes. Sim. Ela tem que trabalhar também. Sim. Então, assim, é muito desafiadora a realidade social, e o que o Poder Judiciário está querendo fazer é se aproximar. Até porque Vou cortar esse até porque. Corta Daqui a mesmo, pouco porque a aqui tem que gente cortar, a pessoa volta. fala. Para dar continuidade, porque, gente, esse é um tema importantíssimo. Olha, para você que está assistindo a live, já manda aí para os seus colegas, para suas amigas, para que eles se liguem aqui e tenham conhecimento dessa informação. Daqui a pouco a gente volta depois do comercial. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas,
cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Voltamos aqui com a doutora Débora Madeira, voltando a falar, gente, sobre o protocolo de gênero no julgamento. E aí, Débora, como eu sei claramente, né, que você tem uma expertise enorme nessa área, eu gostaria que você voltasse, falasse um pouquinho como que o protocolo ele se alinha, ele dialoga com as políticas públicas. Bom, um dos objetivos, né, desenvolvimento sustentável, naquela Agenda 2030 da ONU, né, que o Brasil foi signatário desse protocolo. Então, um dos objetivos é diminuir a desigualdade de gênero no nosso país. É o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5 da ONU. E eu acho que o ponto do diálogo está aí, entendeu? O protocolo ele foi pensado como uma forma de contribuição por parte do Poder Judiciário de redução das desigualdades entre homens e mulheres no contexto da sociedade contemporânea. Eu tenho uma visão mais radical sobre essa questão, sabe? Porque tem uma autora que ela se chama Daniela Kerguá e ela fala assim num artigo dela de 2007, em termos de divisão sexual do trabalho, tudo muda, mas nada muda. Eu acho essa frase sensacional. Porque, de fato, houve muitas alterações, como a gente colocou aqui no primeiro tempo, né? De conquistas mesmo. Eu acho que a gente precisa de festejar as nossas conquistas enquanto mulheres na sociedade, né? Hoje a gente consegue conversar e ser ouvida nos espaços como profissionais, né? Como seres humanos mesmo. Há muito pouco tempo atrás, talvez, eu não sei, até hoje, dependendo do tipo de emprego que você for tentar, numa entrevista de emprego dos homens, o que os homens recebiam de perguntas, né? Olha, qual que é a sua capacidade, qual que é o seu currículo, né? Qual que é a sua característica que você acha que pode contribuir aqui para esse tipo de trabalho na empresa e tudo mais, e assim vai. E para as mulheres? O que você vai fazer com seu filho? Sim. Você é casada? Como que vai ser se você tiver que mudar de cidade? Sim. Então, quer dizer, olha só como que a vida pessoal das mulheres o que um patrão tem a ver com isso, né? Se eu tô querendo esse emprego, eu vou me virar, ué. Exato. Por que isso tem que estar composto ali dentro de uma entrevista de emprego? Então, eu acho que em todos os espaços que a gente vai ocupando lugares, a gente começa com uma voz um pouco estranhada, né? Na nossa Câmara aqui do município, a gente consegue identificar isso. São poucas as vereadoras e muitas vezes elas gritam para ser ouvidas, né? Elas literalmente gritam para ser ouvidas. Porque os homens se sentem no direito de interromper. Uhum. Não sei se você já passou por isso. Eu, como professora, já passei algumas vezes pela situação de eu estar numa mesa com várias pessoas que têm a mesma capacidade que eu, e às vezes eu falo, e aí a pessoa fala assim,
Deixa eu fazer uma parte. Ela repete um homem, ela repete exatamente o que eu falei e todo mundo compreende o que ele disse. Já passou, né? por isso. E não compreende o que eu falei. Como assim, né? Como pode? Então, eu acho que o protocolo, quando abre o olhar, né, quando a gente coloca ou refoca a lente do Poder Judiciário para conseguir enxergar essas desigualdades, no momento de atribuir uma decisão judicial, isso modifica também o olhar do Poder Judiciário quando ele se comunica com os outros equipamentos públicos, né? Sim. Por exemplo, nos processos em que a gente atua, em direito das famílias, é comum ter aquele documento do estudo social. Sim. No estudo social, o que assistente social vai observar? A realidade social e familiar daquela pessoa que está ali no Poder Judiciário. Outro dia, eu vi o doutor Luiz Cláudio, acho que eu posso dizer o nome dele aqui, porque eu vou elogiar, inclusive. O doutor Luiz Cláudio, num parecer dele, num processo de família, percebeu, identificou, a partir do estudo social, a vulnerabilidade econômica avantajada daquela entidade familiar e encaminhou, né, sugeriu o encaminhamento da família para o setor de assistência social do município, para que consiga os benefícios. Sim. E eu acho que quando o Poder Judiciário se atenta para essas questões, quem sabe a gente consegue modificar também a posição do Poder Judiciário diante dos outros equipamentos públicos, Sim. né? Porque o Poder Judiciário fica aqui isolado com uma decisão judicial e muitas vezes não faz esse encaminhamento. E nós também, advogados, né? Às vezes a gente percebe que, por exemplo, em pensão de alimentos, a mãe não tem condição de suprir as necessidades daquela criança, mas o pai também não tem. Sim. Será que eu, como advogado, conheço quais são os serviços públicos disponíveis na assistência social para esse tipo de família? Porque às vezes não é o Poder Judiciário que vai resolver, sabe? É outro equipamento público. E eu acho que quando o Poder Judiciário consegue enxergar essas desigualdades, o resultado disso é uma sensação para aquelas pessoas que estão ali buscando o serviço do Poder Judiciário de justiça, Sim. um pouco, né, mais efetiva ali, e essa possibilidade de o Poder Judiciário não ser um sistema isolado dentro dos equipamentos públicos, né? Sim. Ele, de alguma maneira, se articular com os equipamentos públicos para buscar entender que essa justiça não é um conceito jurídico, né? Justiça é um conceito ético, sociológico, Sim. inclusive. E aí, não se alcança a justiça com uma decisão judicial, a gente já está cansado de saber disso, né? Sim. Mas talvez articulando essa decisão judicial com os outros equipamentos, a gente pode chegar mais próximo Sim. disso que a gente está chamando de uma decisão justa ou de uma solução justa para aquele problema que aflige um cidadão, uma cidadã brasileira que bateu a porta do Poder Judiciário pedindo ajuda, sabe? Uhum. Então, é assim que eu enxergo que vai acontecer essa comunicação. Que ótimo. E, Débora, como que você enxerga e quais são os principais desafios? Bom, analisando assim, eu assisti algumas lives, li alguns materiais do CNJ, eu acho que um desafio simples, tá? Mas importante é os juízes, de quando utilizarem o protocolo, principalmente nas áreas que são segredo de justiça, colocar na ementa. Sim. Por quê? Para a gente conseguir ter acesso e conseguir ter precedente jurisprudencial para colocar nas nossas petições que, olha, tem juiz julgando. Uhum. Então é uma coisa simples, mas é algo que é desafiador, porque muitas vezes o juiz não se atenta da importância daquela ementa para que a gente faça pesquisa Sim. sobre aquele tema, seja no Jus Brasil, Uhum. seja no próprio site do Poder Judiciário, né, do estadual, e assim vai. Então, eu acho que esse é um desafio. Sim. O segundo desafio, eu acho que não está aí no protocolo. Eu acho que está no sistema de educação, e aqui, como eu sou professora, eu posso dizer isso com tranquilidade, né? Qual é o advogado, advogada, juiz, juíza, que teve, lá no curso de Direito, a formação sobre gênero? Então, eu já, por exemplo, já vivenciei advogados falando no Poder Judiciário que as pessoas intersexuais são hermafroditas. Gente, isso é de uma violência Uhum. inacreditável. Sim. De colegas que não sabem distinguir que a transexualidade
é uma questão de identidade. E que bissexualidade, homossexualidade, etc., é uma questão de orientação sexual. Sim. Então, eu acho que parece uma coisa assim, simples, mas não é. E como nós somos muito petulantes, aqui colocando todos nós, né, e temos dificuldade de dizer, eu não sei isso, você me explica? Eu e Patrícia temos muito essa relação muito aberta, né, Patrícia? Eu não sei isso, você me explica? Uhum. E aí eu acho que a gente consegue superar, né, essa barreira da ausência do conhecimento sobre esse ponto, porque a gente tem a capacidade de dialogar amplamente sobre coisas que a gente não sabe, nunca viu. Mas poucos são os advogados que conseguem chegar para um colega e falar assim, eu não sei isso, você pode me explicar? Sim. E a gente pode conversar sobre isso? Então eu acho que o maior desafio é o colega, e aqui colocando todos, né, do sistema de justiça, desde o servidor que está ali nas secretarias do sistema de justiça, até o juiz, o promotor, o advogado, advogada, de estudar gênero. Sim. Entender o que é gênero. E como que eu posso argumentar isso sem deturpar o conceito? Porque também eu não posso utilizar o protocolo como uma forma de ampliar as desigualdades. Exato. Porque daqui a pouco a gente pode utilizar o protocolo como uma forma de ampliar as desigualdades. E o protocolo ele tem um propósito muito específico, né? Que é redução das desigualdades. Então eu acho que manusear esse conceito com mais naturalidade, sem que isso seja aí taxado como ideologia de gênero, né? E não é, gênero é um conceito estruturado dentro da ciência, né? Uhum. Foi pensado cientificamente, então existe uma conceituação específica para esse marcador, que é o gênero, o marcador raça. Então eu acho que a gente compreender esses marcadores de desigualdade é muito importante para a nossa prática. E aí, gente, é capacitação, né, estudar, entender o que é para que esse conceito, de fato, alcance o Poder Judiciário da forma mais fidedigna possível ao que ele efetivamente é. Sim. Então, eu acho que o desafio é estes que eu coloquei. Sim. Está aberta essa troca, né, Débora? Eu percebo que no meio judiciário ainda tem essa dificuldade, né, de estar aberto e entender que eu, Patrícia, não sei de tudo, não sou a detentora do conhecimento, eu preciso ter troca com a Débora e nós vamos ter uma partilha e com outras pessoas, né? Está aberta e isso não quer dizer, ela é burra, ela não sabe, não. Né? Aquela área ela é humana. Ela é humana e ela está tem condição de saber tudo. Ela está aprendendo, né? Está em construção. Até porque eu já estou aplicando também o protocolo nos meus processos e vejo com esse olhar, né? Que tem muitos benefícios, mas está numa constante construção, ele não está finalizado ainda. E para que ele possa cada vez mais atender a finalidade dele, a gente precisa conversar. Né? A gente precisa ter momentos de conversa. E eu acho que os juízes e as juízas também, né? Colocar, mais uma vez, se uma delas estiver me ouvindo, coloque lá no cabeçalho o dispositivo da sentença que utilizou o protocolo, sabe? Porque é uma forma da gente, de fato, até para o CNJ, porque o CNJ só vai colocar lá no observatório do protocolo, que aquela decisão usou o protocolo, se ele conseguir achar o precedente. Exato. Né? Então, eu acho que esse desafio é uma dica importante aí. Sim. Como os processos, né, que via de regra tem sido mais utilizado o protocolo, são processos de família, que são segredo de justiça, fora eles, você chegou a ver alguma decisão que foi favorável, igual você citou, né, a questão do direito do trabalho, previdenciário, que citou o protocolo para ser uma sentença? Sim. Chegou? No direito, como eu te coloquei, no direito do trabalho, no direito das famílias, eu identifiquei em ação de alimentos e ação de guarda. Discussão, o debate sobre guarda e alimentos, né? Porque, via de regra, existe uma disputa ali de guarda que às vezes não é uma verdadeira disputa de guarda. Eu brinco que são os restos mortais daquele relacionamento, né? As pessoas ficam ali convivendo com aqueles restos mortais durante um tempo. Brincadeiras à parte, mas na área da psicologia eles falam que o divórcio psicológico, né, ele pode demorar 10 anos, gente. Então, as pessoas ficam ali disputando aqueles restos entre si e, às vezes,
a forma de disputar o resto é disputando a guarda, né? Sem levar em consideração que talvez foi sempre aquela mulher que cuidou, Exato. aquela criança já está habituada com aquele tipo de cuidado, e uma modificação abrupta ali é uma forma de vingança, Sim. e não uma forma de fato, querer contribuir com o cuidado daquela criança, daquele adolescente, né? Então, assim, quando eu boto essa lente, eu acho que a gente consegue mostrar para o juiz o que existe por detrás daquele processo, daquele caso que está em julgamento. Então, eu tenho visto. Agora, o direito das famílias, o desafio é esse, né? Você vai olhar no protocolo, como eu coloquei, a maior parte no observatório dos processos judiciais que estão lá e na Justiça do Trabalho. Na Justiça Criminal também, né? Na Lei Maria da Penha tem, mas na Justiça das Famílias, muito poucos. E eu acredito que é porque não conste na ementa, em virtude do segredo de justiça. Porque qualquer advogada que tiver acesso àquele protocolo e atuar em direito das famílias, imediatamente vai falar, gente, isso aqui é o caso do meu cliente ou da minha cliente. E devem estar utilizando, mas não chega por conta disso que eu mencionei da ementa da decisão. Gente, programa ao vivo tem dessas coisas, tá? Barulho. Mas Brenda pode. Quem sabe faz ao vivo. E eu tenho que cumprir a missão aqui que foi dada pela Brenda. Então eu peço desculpa para vocês aí. E Débora, pensando assim, né, já caminhando para os finalmente, o que você, como até advogada e professora, o que você aconselha para quem está atuando, né, mais na linha de frente de família, referente a esse protocolo? Olha, primeiro, né, a gente tem que voltar assim, a discutir o que se pretende. Eu acho que antes da gente discutir o protocolo de gênero, na Justiça das Famílias, é muito importante a gente limpar o conflito para identificar o que de fato se pretende ali, né? Eu acho que esse é um desafio bem importante, que eu acho que até antecede a questão do protocolo, sabe? O que de fato se pretende ali? Se pretende, de fato, chegar numa solução que seja boa para os dois, né? Eu acho que faz parte do nosso papel enquanto advogadas limpar um pouco esse conflito para se compreender qual seria a solução mais adequada para aquela entidade familiar. E usar o protocolo para que a mulher que esteja envolvida naquela disputa de direito das famílias não saia tão prejudicada, porque, via de regra, ela vai sair prejudicada. Eu não estou dizendo que o homem também não saia, tá, gente? Porque o fim de uma conjugalidade, que grande parte das vezes vai ser a questão, ou uma disputa de direito das famílias, ela é sempre emocionalmente muito pesada para ambas as partes, né? Todos ficam em sofrimento. Mas eu acho que quando eu utilizo o protocolo, esse sofrimento, pelo menos, é menos desrespeitoso. Porque você impõe o respeito quando você utiliza essa argumentação. Eu tenho percebido isso. Quando eu utilizo a argumentação, o advogado, né, e a parte contrária acaba conseguindo, olha, eu preciso negociar. Então, eu acho que até para negociação, para a construção de uma solução consensual, o uso do protocolo acaba abrindo esse campo, porque o outro advogado vai falar, gente, isso é verdade. Porque é verdade o que está dizendo ali. Essa desigualdade é real. Então, eu acho uma ferramenta bem interessante para a gente manusear, viu? Gente, eu vou ter que marcar outra live, né, com a Débora, porque você falou em pontos aí muito sensíveis para quem atua no direito de família, né? Limpar o conflito, a comunicação, né? Permitir que as partes, no final, saiam se sentindo respeitadas, isso é importante também. Eu também prezo muito por isso. Mas como o nosso tempo, infelizmente, está acabando, Débora, eu quero mais uma vez agradecer essa aula maravilhosa que você deu, né? E aí eu falo, enquanto pessoa, enquanto advogada, essa partilha foi enriquecedora, não só para mim, eu tenho certeza para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também. Agradecer o convite, é sempre uma honra, um prazer estar perto de você, né? Ter a oportunidade de conversar com você. Agradecer mais uma vez a Brenda, né, por ter me dado essa responsabilidade enorme de representá-la aqui. E agradecer esse espaço. Esse espaço é importante para a população, né, para aqueles que estão nos assistindo,
para os advogados, para os juízes, promotores, enfim. É um espaço onde a gente compartilha aqui conhecimentos e informações preciosas. Eu também queria agradecer a Brenda. Eu gosto muito do espaço do programa dela, da qualidade, da seleção também dos temas, né? Porque são temas que a gente aqui conversou o tempo inteiro sobre advocacia e tudo mais, mas são temas que tocam a sociedade, porque o que está no Poder Judiciário são conflitos sociais, afinal de contas. A gente está aqui falando profissionalmente sobre isso, assim como um psicólogo poderia também estar aqui discutindo a mesma questão dentro dos consultórios de psicologia, mas a gente está falando de como que isso se revela no Poder Judiciário. E eu acho que informação é sempre bem-vinda e a Brenda consegue trazer isso para a cidade de Viçosa de uma maneira brilhante. Eu queria te agradecer também. É muito bom partilhar esse espaço com você. É muito bom ter você como colega dentro da classe da advocacia, porque a gente acaba tendo essa liberdade, né, de uma troca verdadeira, honesta, sincera, e isso faz com que nós, mulheres advogadas, cresçamos juntas, né? Obrigada, gratidão. Obrigada. Brenda, pode. Um encontro e tanto. Boa noite.